Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem. E nesta aula vamos abordar algumas questões sobre o sistema digestório. Vamos lá? Bem, o sistema digestório ele apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos. Quando falamos em quebra na área da saúde, entenda como metabolismo, ok? Em partículas menores e no aproveitamento dessas partículas e nutrientes pelo nosso corpo em todas as nossas células. Esse sistema também é responsável por eliminar o material que não foi digerido, ou seja, o excesso de alimento que não foi absorvido pelo corpo, que o corpo entendeu como sendo desnecessário para manter o dia, digamos assim, metabolismo diário de uma pessoa, será eliminado. E a excreção virá por diversos tipos de fatores também, além de fezes, urina, sudorese, por exemplo. Bem, o sistema digestório humano ele é formado por uma espécie de canal alimentar, o qual se comunica com várias glândulas acessórias que liberam dentro delas substâncias essenciais para o processo de digestão. Vamos conhecer essas glândulas e esses processos. Quais são os órgãos, então, que estão intrínsecos ao sistema gastrointestinal ou sistema digestório? A boca. É realidade que a digestão começa sim pela boca, com a mastigação, literalmente, que é um processo físico de maceração dos alimentos e quebra em partes menores. E na boca também, na saliva, existe a enzima chamada amilase, que já começa a quebrar o amido em proteínas menores, ok? Bem, existe também a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Esses são os órgãos que fazem parte do processo do trato gastrointestinal. E existem também algumas glândulas que são associadas ao trato gastrointestinal, que são as glândulas salivares, o fígado, produzindo algumas enzimas que vão quebrar também, fazer metabolismo de alimentos, e o pâncreas também relacionado a esse processo. Então a boca, o processo de digestão, ele começa por lá. O alimento ele sofrerá uma ação mecânica, literalmente, atuando aí para garantir a quebra dos alimentos e cortes sendo triturados aí, amassados em partes bem menores do que o naturalmente fora do corpo humano. Essa etapa de digestão ela também é chamada de digestão mecânica, como falamos, por não envolver elementos químicos ou substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo aí uma melhor ação das enzimas que vão sendo liberadas desde a saliva até o trato gastrointestinal, até o estômago e intestino delgado. A faringe é uma estrutura comum entre os sistemas digestório e respiratório, sendo uma área de transição desse alimento. Esse órgão ele abre-se na traqueia e no esôfago e o alimento ele segue por um canal ou um órgão específico que vai lá com destino no estômago. Então nós temos aqui um exemplo da boca, as glândulas salivares que vão fazer o estímulo e a lubrificação desse alimento, vai passar para o esôfago, do esôfago esse alimento cai no estômago, do estômago ele vai sofrer também alguns processos com algumas enzimas e também com suco gástrico, a partir desse processo também de maceração, que tem alguns movimentos peristálticos aqui, não tão expressivos, mas existe. Esse alimento ele vai passar então para o intestino delgado. Na medida que ele passa para o intestino delgado, existem aqui canais que fazem com que o fígado, quando produz algumas enzimas que estão armazenadas na vesícula biliar, e o pâncreas, produzindo outras enzimas também importantes no processo digestório, vão se encontrar aqui no intestino delgado, na primeira porção do intestino delgado. E a partir daí, no intestino delgado maior, nós temos a absorção dos nutrientes que foram quebrados. Então esse alimento vai sendo quebrado, digerido, metabolizado, e no intestino delgado começa-se a absorção desses nutrientes e cai na corrente sanguínea, espalhando para o corpo todo. No intestino grosso continua-se aí a absorção de alguns nutrientes e também a absorção principalmente de água e a formação aí da massa fecal, do bolo fecal, que vai ser eliminado lá no reto ânus
e ser eliminado como fezes. Bem, o estômago então ele é um órgão que se caracteriza por uma porção dilatada do trato digestivo e ele se localiza inferiormente ao diafragma. Esse órgão ele pode ser dividido em cárdia, fundo, corpo e porção pilórica. A cárdia está localizada na transição entre esôfago e estômago e o fundo é a porção superior que forma aí uma cúpula, que na verdade é a parte superior, e o corpo é a porção central que ocupa a maior parte do estômago. E a porção pilórica é a parte estreita na região terminal, na função final aqui do estômago. O intestino delgado, ele é um compartimento longo, literalmente longo, que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento no indivíduo adulto. É nele que a maior parte do processo de digestão acontece. O intestino delgado é dividido em 3 porções, duodeno, jejunum e íleo. Nós temos que o duodeno é a primeira porção do intestino, que apresenta aí cerca de 25 centímetros de tamanho, onde ocorre a junção do quimo, que é esse bolo alimentar que saiu literalmente do estômago, com as secreções que são provenientes do pâncreas e do fígado e, obviamente, do próprio intestino, do intestino propriamente dito delgado. O suco pancreático, o pâncreas, então, ele produz, a partir de uma glândula anexa, ele é responsável pela produção de solução alcalina rica em bicarbonato e em outras enzimas, tais como a tripsina, a quimiotripsina, que atuam como proteínas. As nucleases pancreáticas também, que atuam como ácidos nucleicos, e a lipase pancreática, que atua como a quebra de lipídios, a quebra de gorduras. A bile, que já é produzida pelo fígado, é uma secreção então produzida lá pelo fígado e, diferentemente de outras secreções que são liberadas no intestino, no sistema digestório, caracteriza por não apresentar nenhuma enzima. Ela é um suco, literalmente, digamos assim. Essa secreção ela apresenta sais que atuam como emulsificantes, eles funcionam como detergentes, ou seja, a bile, ela apesar de produzida no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar é digamos assim, um reservatório que fica abaixo do fígado, ao lado direito do corpo. O suco, então, intestino delgado, suco intestinal ou entérico, o revestimento do intestino delgado também é responsável pelo secretor de substâncias. Dentre essas enzimas encontradas no suco intestinal entérico, destacam-se a maltase, que quebra, maltose, que atua na maltose, a sacarose, e que atua na sacarose, e a lactase, que atua na lactose. Ou seja, são enzimas que vão quebrar especificamente outros tipos de proteínas específicas. O intestino grosso é a porção final do sistema digestório, que é formado pelo seco cólon ascendente, cólon transversos e os cólon descendente, cólon sigmoide e o reto, que é a porção final aí do intestino grosso. Esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, ele apresenta-se muito menor, possuindo aí cerca de 1,5 metro no indivíduo adulto. O intestino grosso, ele apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela absorção da formação de massa fecal, reabsorção de água, que é uma substância bastante importante no corpo, processo que iniciou-se no intestino delgado, e é no intestino grosso, então, que se formam as fezes. O reto ele termina em um estreito canal anal e, obviamente, a eliminação das fezes. É pelo ânus, então, que as fezes são eliminadas. Nós temos aqui um exemplo didático para entender um pouco do caminho que vai ser, obviamente, realizado pelo alimento. Então, ele vai passar esôfago, estômago, vai passar pelo intestino delgado, começa-se a absorção, a liberação de nutrientes e enzimas pelo fígado e pâncreas e, consequentemente, absorções de nutriente. A partir do momento de chegar no intestino grosso, começa a reabsorção de água e a formação da massa fecal. E lembrando que a digestão sim começa na boca com a maceração dos alimentos e também com as enzimas que estão presentes na saliva. Lá no estômago, então, existe esse processo de peristalse, mas também o suco gástrico ele começa a agir fortemente sobre diversos tipos de alimentos. A partir do momento que esse alimento, o químio, ele passa literalmente para a primeira porção do intestino delgado, as porções da vesícula biliar e também da formação das enzimas do pâncreas vão entrar em conjunto com esse químio, que é o bolo alimentar que saiu do estômago, eu posso entender assim, e dessa forma a digestão começar a ser feitas nas enzimas específicas e proteínas específicas nessa porção. A partir daí temos então do íleo seco-fecal
a absorção, a transmissão desse alimento literalmente para a parte do intestino grosso, então ascendente, transverso, descendente, reto, sigmoide. Nesse sentido, formação de fezes e absorção de água. A partir daí, então, dessa absorção de água, temos naturalmente aí o processo de formação de fezes. Bem, nesta aula, então, tratamos de questões gerais a respeito do sistema digestório. Espero ter contribuído bastante com o seu aprendizado sobre esse assunto. Agradeço muito sua atenção e aguardo você na próxima aula.